Teleaula Parnamirim. Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez e vamos trabalhar o conteúdo do 9º ano. Eu sou o professor Sandro Sormani e nós vamos trabalhar com operações com potências, certo? Vamos trabalhar esse conteúdo aqui para que a gente consiga firmar isso na cabeça da gente. Então vamos aqui, ó. O que é uma potência? Pessoal, uma potência nada mais é do que uma forma resumida de você escrever uma operação com vários fatores iguais, tá certo? Em forma simplificada. Você tem uma multiplicação, como nós temos aqui, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, com 4 fatores. Para que eu não escreva os 4 fatores no meu caderno, eu posso escrever isso resumido. Eu posso escrever apenas como 2 elevado a 4, porque esse expoente ele vai dizer para mim quantas vezes esse fator se repetiu, o fator 2, tá certo? Então, isso nós chamamos de potência de um número natural. Então, assim, na potência de um número natural, você tem o 2 elevado a 4 sendo a potência. Desse 2 elevado a 4, nós temos o 2, que é o fator que se repete sendo a base, e o 4, que indica a quantidade de vezes que esse fator 2 se repete. Lembrem disso. O 2, que é a base da potência, e o 4, que é o expoente, indica a quantidade de vezes que esse fator se repete. Tá bem? Então, não confundam. 2 elevado a 4 é diferente de 2 vezes 4. 2 elevado a 4 significa dizer o quê? Que a base, que é o 2, se repete 4 vezes e não é resolvido multiplicando apenas 2 vezes 4. Observem aqui, ó. Se eu fizer 2 vezes 4, eu tenho 8. Mas se eu resolver a potência de 2 elevado a 4, eu tenho 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, onde a base está se repetindo quantas vezes? 4 vezes, ó. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Não confundam. Tem muita gente que gosta de fazer isso, né? Multiplicar a base pelo expoente, está errado. Então você, quando for resolver, o que você faz? Você multiplica a quantidade de vezes em que o expoente determina, tá certo? 2 elevado a 4. Então eu tenho aqui as propriedades das potências. Uma delas é a multiplicação de potências com bases iguais. O que acontece, pessoal? Quando você tem as bases iguais, lembrando que é para as bases iguais, quando as bases dessas potências forem iguais, você pode aplicar essa propriedade, tá certo? Só se for igual. Se for diferente, é uma situação diferente também. Você resolve individualmente cada uma das potências. Nesse caso aqui, eu tenho que fazer o quê? Aplicar a propriedade da seguinte forma. Bases iguais, você repete a base e faz o quê? Soma os expoentes, tá certo? Olha aqui, ó. Se eu pegar a multiplicação dessas duas potências, de 7 elevado a 3 e 7 elevado a 2, e for resolver sem efetuar, sem aplicar a propriedade, eu vou ter 7 aqui 3 vezes, 7 vezes 7 vezes 7, multiplicado por 7 elevado a 2, que é 7 vezes 7. Totalizando, quantos fatores 7? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 fatores 7, que eu vou chegar a 7 elevado a 5. Para resumir isso, para que eu não precise fazer tudo isso, eu posso simplificar e fazer o quê? 7 elevado a 3 com 7 elevado a 2, repete a base, soma os expoentes e eu tenho 7 elevado a 5. É uma forma simplificada de você escrever essa potência, essa multiplicação de potência. Eu tenho aqui, ó, a outra propriedade que nós temos é a potência de uma potência. O que acontece? Eu tenho uma base elevada a um expoente, entre parênteses, elevado a um segundo expoente. O que eu posso aplicar a propriedade fazendo o quê? Repetindo a base e multiplicando os expoentes. O que vai acontecer, pessoal? Olha o exemplo aqui. Ó. 5 elevado a 2, em parênteses, elevado a 3. Eu posso dizer de imediato que 5 elevado a 2 é a base.
Se o 5 elevado a 2 é a base, ele vai se repetir quantas vezes? 3 vezes, olha. 5 elevado a 2, 5 elevado a 2, 5 elevado a 2. Para que eu não precise escrever tão extensamente, eu posso aplicar a propriedade da multiplicação de potência de mesma base. Que eu faço o quê? Eu repito a base e somo os expoentes. 5 elevado a 2 mais 2, mais 2, que dá 5 elevado a 6. Nessa propriedade da potência de uma potência, eu posso resumir isso. De que forma? Multiplicando os expoentes aqui. 5 elevado a 2 elevado a 3 é o mesmo que 5 elevado a 2 vezes 3, que dá 5 elevado a 6. Então veja como resumimos. Ao invés de escrever todo distribuído, todo separado os fatores, eu escrevo apenas aqui, aplicando a propriedade de potência de uma potência, que consiste em quê? Repetir a base e multiplicar os expoentes. Então, vamos ver aqui agora alguns exemplos, algumas questõezinhas. Eu tenho 10 elevado a 5 vezes 10 elevado a 3. Como é que eu posso escrever essa multiplicação de potência de forma mais simples? Lembra da primeira propriedade que nós vimos? Potências com bases iguais, o que eu faço? O que eu faço? Lembra? Repete a base e faz o quê? Soma os expoentes. Eu vou ter 10 elevado a 5 vezes 10 elevado a 3, e 5 mais 3 vai ser o quê? 8. Então, eu vou ficar com 10 elevado ao expoente 8, tá? É a forma simplificada, é a aplicação da propriedade. Eu tenho aqui mais uma. 16 elevado a 4 com 16 elevado a 1. Mas, professor, não tem nada aí não. Realmente não tem. Mas quando não tem, você considera que o expoente é 1. E 16 elevado a 3. Eu tenho 3 potências, mas com bases iguais. Como é que fica esse resultado? O que eu vou fazer? Eu vou aplicar a propriedade da soma de potências, da multiplicação de potências de bases iguais. Eu vou somar os expoentes. 4 mais 1 mais 3. Quando eu somo 4 mais 1 mais 3, eu vou ter 8. Olha. 16 elevado ao expoente 8. Tá certo? Aqui eu tenho uma situação diferente das anteriores. Por quê? Porque aqui eu tenho uma potência de base 5 e eu tenho o número 25. Ah, professor, e como é que eu vou aplicar essa propriedade aí? Lembrem, o número 25, escrito em forma de potência, vai ser 5 elevado ao expoente 2. Por quê? Porque 5 vezes 5 dá quanto? 25. Então, na hora em que eu escrevo 25 em forma de potência, eu já posso fazer a aplicação da propriedade. 5 elevado a 4 vezes 5 elevado a 2. O que eu tenho, hein? 5 elevado a 4 com 5 elevado a 2, eu tenho 5 elevado a 6, porque 4 mais 2 vai dar 6. Aqui eu tenho uma situação onde a gente pode aplicar as potências, né? A situação de uma potência. Veja só. Ali vai começar um programa de condicionamento físico para as competições escolares municipais. O programa consiste em uma corrida em volta do campo. O número de voltas deve dobrar a cada semana. Na primeira semana, ele deu 2 voltas. Na segunda semana, ele dobrou. Foram quantas voltas? 4 voltas. Terceira semana, 8 voltas. Quarta semana, 16 voltas. E eu posso escrever em forma de produto cada uma dessas situações, verificando o número de fatores. Eu tenho aqui 4 voltas, mesmo que 2 vezes 2, são 2 fatores iguais. Na terceira semana eu tenho o triplo do que eu tinha na primeira semana e posso perceber que são 3 fatores iguais. E na quarta semana eu tenho 4 fatores iguais, olha. Aqui, na verdade, ele dobrou e dobrou, né? Eu vou ter 4 fatores iguais, e isso em forma de potência. Como é que eu escrevo? 2 vezes 2 é 2 elevado a 2. 2 fatores, por isso aqui o expoente é 2. 2 vezes 2 vezes 2. Quantas vezes se repetiu aqui essa base? Quantas vezes ela se repetiu? 3 vezes. Se ela se repetiu 3 vezes, o expoente vai ser 3. Então, são 3 fatores aonde se repete o número 2 3 vezes. São 4 fatores
onde se repete o número 2 4 vezes. Então, o expoente vai ser 4, né? Então, lembrem sempre disso. O número de fatores é que determina quem é o expoente. Se a base se repete 2 vezes, o expoente é 2. Se a base se repete 3 vezes, o expoente é 3. E assim sucessivamente, tá? Adiante. A potenciação, ela indica a multiplicação de vários fatores iguais. Então, se eu tenho o 5 elevado ao expoente 3, esse expoente está dizendo para mim o quê? Que a base se repetiu 3 vezes. E quanto é 5 vezes 5? 25. 25 vezes 5, 125. O que vai acontecer? A base é o fator sempre que se repete. E o expoente é o número de vezes em que essa base vai se repetir, multiplicando entre si. Tá certo? 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. E esse resultado a gente chama de potência, que é o resultado da operação. Tá certo, pessoal? O 125 aqui é o resultado da operação e a gente chama de potência. E como é que nós lemos as potências? Né? Quando eu tenho uma potência de expoente 2, você vai dizer o quê? 7 elevado a 2 ou 7 elevado ao quadrado. Em algumas situações você vai ouvir alguém dizer para você que é 7 elevado ao expoente 2 ou 7 elevado ao quadrado. A potência de expoente 3, a pessoa vai lhe dizer 7 elevado ao expoente 3 ou 7 ao cubo. Tá? A partir do 4, você tem o quê? A quarta potência, 5, a quinta potência, 6, a sexta potência e assim sucessivamente. Só tem um nome específico quando você vai aqui para a potência de expoente 2 ou 3, que é quadrado e cubo. Saiu desses dois, você vai ter que especificar. Quarta potência, quinta potência, oitava, décima, seja qual for o expoente que você tem. Então, nós temos aqui algumas propriedadezinhas que indicam a relação das potências. Veja, toda potência onde a base é um número natural, ou um número inteiro, e o expoente é 0, o que vai acontecer? O resultado dessa potência vai ser sempre 1. O expoente sendo 1, sendo 0, o resultado vai ser sempre 1. Tá? Quando você tem uma potência de expoente 0, qual é o resultado da potência? 1, independente de qual seja a base dessa potência, tá certo, pessoal? Então eu tenho aqui exemplo, 3 elevado a 0, dá 1. 5.005 elevado a 0, dá 1. 1/5 elevado a 0, dá 1 também. 0,25 elevado a 0, dá 1 também. Lembrem sempre desse detalhe. A potência onde o expoente é 0, o resultado dela vai ser sempre 1, independente de qual seja a base dessa potência. Seguindo aqui, quando a potência tem expoente 1, o resultado dela é a própria base, não vai alterar. Olha só, 4 elevado a 1, 4. 1988 elevado a 1, 1988. 1/8 elevado a 1, 1/8. 0,25 elevado a 1, 0,25. O que acontece? Expoente 1 vai ser sempre a base, a resposta da potência, né? Expoente 0, a resposta é sempre igual a 1. Expoente 1, sempre a própria base. Seguindo. Quando nós chegamos à potência onde o n, o expoente dela, é um número qualquer, eu tenho que resolver essa potência. Veja só, a base é 1 e o expoente é um número qualquer, eu vou chegar 1 elevado a 4. Ah, professor, eu vou fazer 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. 4 vezes dá quanto? 1 vezes 1 dá 1, vezes 1 dá 1, vezes 1 dá 1. O que vai acontecer? Vai ser sempre 1. Base igual a 1, resultado 1. Quero nem saber quem é o expoente. Pode ser 4, pode ser 1835, pode ser 1/5, pode ser 0,25, mas a resposta dela vai ser sempre 1. Por quê? Porque a multiplicação por 1 resulta sempre em 1. O 1 é elemento neutro na multiplicação, né?
Quando o número não tiver expoente escrito, como eu falei anteriormente, você vai considerar que o expoente é 1, tá certo, pessoal? Não esqueça disso não. As propriedades operatórias, nós temos, como eu já falei um pouco atrás, produto e potência de mesma base. Eu tenho bases iguais, repete a base e soma os expoentes. Repetimos a base e somamos os expoentes. Olha só, 8 elevado a 5 vezes 8 elevado a 7. O que vai acontecer? Repete a base e soma 5 mais 7, dá 8 elevado a 12. Eu tenho 12 vezes 12. Qual é o expoente aí? Não aparece a quanto? É 1. Então você repete o 12 e soma os expoentes. 1 mais 1 vai dar 2. 12 elevado a 2. Eu tenho 5 elevado a 2, 5 elevado a 3. 5 elevado a 2 com 5 elevado a 3. Você repete a base, 2 mais 3, vai dar 5. Então a potência vai ser 5 elevado a 5. Tá certo, pessoal? Quando eu tenho a divisão de potência de mesma base, o que eu faço? A gente repete a base e diminui os expoentes. Aqui a gente faz o quê? Soma. E aqui a gente faz o quê? Diminui. Então, olha só. 4 elevado a 7 dividido por 4 elevado a 5. O que vai acontecer? 4 elevado a 7 dividido por 4 elevado a 5. Eu vou ter 7 menos 5, que eu vou ter 4 elevado a 2. Não é isso? 11 elevado a 3 dividido por 11 elevado a quem? Quando não aparece é quanto? É 1. Então vai ficar 3 menos 1 dá 11 elevado a 2. 4 elevado a 3 dividido por 4 elevado a 4. O que vai acontecer agora? Olha só. 3 menos 4, eu estou pegando um número menor e um número maior e subtraindo o menor. Né? O número 4, o inverso aqui, número menor para tirar o maior. Vai ficar negativo, pessoal. Ó, 3 menos 4 dá menos 1. Vou ficar devendo uma unidade, tá certo? Potência de uma potência. Nós falamos agora há pouco ainda também. Olha só, eu tenho A elevado ao expoente M elevado ao expoente N. O que eu faço? É só multiplicar esses expoentes. A gente repete a base e multiplica os expoentes. Tá ok? Olha o exemplo. 3 elevado a 5 elevado a 7. Fica como? 3 elevado a 5 vezes 7. 5 vezes 7 dá 35. 10 elevado a 2 elevado a 3. O que eu faço? Repete a base 10 e multiplica 2 vezes 3, que vai dar 6, pessoal. Olha aí, ó. 2 vezes 3 igual a 6. Então eu tenho 10 elevado a 35, 3 elevado a 35 e 10 elevado a 6. Potência de um produto ou de um quociente. Produto, o que é, professor? O produto é o que mesmo? É a multiplicação. E o quociente? A divisão. Então, quando eu tenho a potência de uma multiplicação ou de um produto, como está dito aqui, você repete a base e repete as bases separadamente e distribui esse expoente em cada um dos fatores. O A fica elevado ao expoente N e o B também é elevado a esse expoente N. Tá certo? Elevamos cada um dos fatores ao expoente N. O mesmo acontece com a divisão. Divisão de potências com a potência de uma divisão. Inverti aqui. Quando eu tenho a potência de uma divisão, essa divisão, esses elementos da divisão, vão receber o mesmo expoente. Olha só. A dividido por B elevado a N, fica A elevado a N, B elevado a N. Os dois vão receber o expoente. Então, vamos ver se a gente pega aqui uns exemplos. 2 vezes 3 elevado a 7. O que vai acontecer? Ó? O 7 vem para o 2 e o 7 também vem para o 3. Ó. 2 elevado a 7 vezes 2 elevado a 3. A mesma coisa vai acontecer com o 12 dividido por 5 elevado a 3. Tanto o 12 quanto o 5 vão receber o expoente 3. Olha só, 12 elevado a 3 dividido por 12 por 5 elevado a 3. Todos dois recebem o mesmo expoente. Então, tanto na multiplicação como na divisão, o expoente desses dois elementos passam a ser distribuídos entre todos os elementos que estão dentro
do parênteses, tá certo? Vamos exercitar um pouco aqui com algumas situações. Eu tenho, ó, 7 elevado a 2 igual a 49. Coisa básica para a gente lembrar. Quem é a base? Quem é o expoente? Quem é a potência? Vamos lá? Vamos pensar um pouco. A base aqui é 7. Quem é o expoente? O 2. E a potência? A potência é o resultado de toda essa operação. Mais uma situação. 2 elevado a 5 igual a 32. Quem é a base? 2. Quem é o expoente? 5. Quem é a potência? É o resultado da operação. Fica igual a 32, tá certo, pessoal? De novo. Base 7, expoente 2, potência 49. Base 2, expoente 5, potência 32. Mais umas situações aqui, ó. Questão 3, ó. Escreva na forma de potência. Como é que eu vou escrever essa letra A em forma de potência? Pensa aí um pouquinho, são quantos fatores? São 2 fatores. Se são 2 fatores, eu vou ter 4 elevado ao expoente 2. Olha aí, ó. 4 elevado ao expoente 2. Na letra B, eu tenho 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. São quantos fatores? São 4 fatores 5. Se são 4 fatores 5, qual é o expoente aí que eu vou usar? 4, não é isso? Aqui eu tenho, ó, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Quantas vezes aqui? São 5 fatores 1. Se são 5 fatores 1, qual é o expoente que eu vou usar? Expoente 5. Eu tenho aqui 6 fatores 8. Qual o expoente que eu vou usar nesses 6 fatores 8? Qual é o expoente? O expoente é 6. E aqui eu tenho situações onde a gente vai resolver na questão 4, nós vamos resolver cada uma dessas potências. Olha, aquilo que eu falei para vocês anteriormente, eu tenho 1 elevado a 300. Eu vou repetir esse 1 300 vezes para multiplicar. 1 vezes 1 vezes 300 vezes eu vou fazer isso? Não precisa não, né? Por quê? Porque 1 elevado a qualquer expoente é igual a quem? Ao próprio 1. Não vai alterar. Pode ser o maior expoente que você encontrar. Desde que a base seja 1, a resposta vai ser sempre 1. Olha aí, ó. Na segunda aqui, eu tenho na letra B, eu tenho 12 elevado a 2. Ei, pessoal, quanto é 12 vezes 12, hein? Quem lembra aí em casa, quanto é 12 vezes 12? 44, ou 144, desculpa. 12 vezes 12 é igual a 144, não esqueçam disso não. Essa daqui vai ser difícil, né? 285 elevado a 0. Caramba, como é que eu vou multiplicar 285? Ei, lembre que nós falamos anteriormente que todo número elevado a 0 é igual a 1. Não importa qual seja a base. Expoente sendo 0 é quanto? 1 na resposta, tá certo? Eu tenho ali 12 elevado a 5. 2 elevado a 5, desculpa. Vou fazer o quê? 2 vezes 2 vezes 2 vezes... Mas é fácil, pessoal. Potência de 2 é simples. 2 vezes 2 dá quanto? Dá 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. E assim nós chegamos ao resultado de 32. Olha só, eu tenho aqui 0 elevado a 3. Aí, vamos multiplicar, né? 0 vezes 0. Dá quanto? 0 vezes 0, não estou escutando ninguém, viu? 0 vezes 0, dá 0. Vezes 0, vezes 0. Ah, vai dar 0, né? Não importa qual seja o expoente, se a base for 0, a resposta também é 0. E eu tenho aqui 108 elevado ao expoente 1. 108 elevado ao expoente 1, dá quem? Dá ele mesmo, pessoal, igualzinho a que a gente fez anteriormente aqui. Expoente 1, você repete apenas a base, tá certo? E para a gente finalizar por hoje, pessoal, nós vamos resolver essa quinta questão, que é para reduzir a mesma potência. Né? Eu tenho aqui a primeira, ó, 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a 3. Multiplicação de potências de bases iguais. O que a gente faz, hein? Repete a base e somos expoentes. Ó. Somou os expoentes, eu fiquei com 2 elevado a 8.
Letra B, eu tenho 4 elevado a menos 2 vezes 4 elevado a 6. Vou fazer a operaçãozinha. Soma os expoentes, menos 2 mais 6, eu vou ter 2 elevado a 4. Não esqueça que é menos 2, viu? Menos 2 mais 4 dá 4. É como se eu estivesse devendo 2, pagasse 6 e resultasse em 4, viu? Letra C, 8 elevado a 3 vezes 8 elevado a menos 1. Somando isso aqui, eu vou ter, vou ter 2, que é mesmo que 3 menos 1. 3 mais menos 1 é o mesmo que 3 menos 1, que dá 2. E para finalizar, eu tenho 3 elevado a 6, 3 elevado a 3, 3 elevado a 6 e 3 elevado a menos 1. Vai ficar, ó, 3 mais 6, 9, 9 menos 1, 8. Encerramos, ó, ficou fácil. Então, sempre que você tiver o produto de potência de mesma base, o que você faz? Repete a base e soma os expoentes. Pessoal, por hoje é isso. Aguardo vocês aqui na nossa próxima aula. Um abraço a todos. Teleaula Parnamirim.